Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 43 e 44, problema da fila. Na aula anterior, nós vimos o princípio multiplicativo da contagem. Se você não assistiu essa aula, é importante que você volte lá. Quando escolher, quando não escolher, tá certo? Nós aprendemos ali a ideia de quando que eu uso e ou quando eu uso ou é sempre uma soma, e é sempre uma multiplicação, tá? Se as escolhas são distintas, então eu uso e, se as escolhas são idênticas, ou seja, fazem parte do mesmo grupo, eu vou usar o ou. É importante. Se você não assistiu a aula anterior, é importante que você volte. Estamos falando sobre o princípio de contagem e vamos falar hoje sobre o problema da fila. Trabalharemos nessa aula a habilidade 2 e a habilidade 3, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem, resolver situação-problema envolvendo conceitos numéricos. Então, o problema da fila. O problema da fila é o seguinte: como que você vai ordenar essas pessoas na fila? Tá? Então, para a primeira posição, você tem exemplo. Se forem 20 pessoas, para você colocar uma fila, você vai escolher 4 pessoas para a primeira posição. Então, você vai escolher 4 pessoas para formar uma fila. Então, você tem para a primeira opção 20, para a segunda 19, para a terceira 18, para a quarta 17. Só que acontece o seguinte: e se tiver outra restrição, exemplo, tem que ser uma mulher para ser no início. Ah, não, tem que ser um senhor, um velho para ser no início. Então você sempre vai ter uma opção a mais, e nessa opção a mais que ela vai aparecer para você o quê? Vai aparecer exatamente o que você tem que fazer, você tem que ser a pessoa que vai lá resolver o problema. Então sempre coloque assim. Para mim funciona muito bem assim, quando você vai resolver aquele problema. Então observe aqui alguns tipos de escolha. Considere as filas formadas por 4 pessoas. Então como que pode ser 4 pessoas as filas formadas? Para a primeira posição você tem 4. Para a segunda opção você tem apenas 3 pessoas, porque você já escolheu uma pessoa para a primeira, tá? Para a terceira 2 e para a quarta 1. Agora, novamente, uma fila com 4 pessoas, só que nós vamos escolher somente 2 pessoas. Então, para a primeira opção, você tem 4. Para a segunda, você tem 3. E acabou. É só 4 vezes 3. Tá bom? Você tem só 2 posições. Aqui nós vamos entender algumas ideias do nosso fatorial. O que é o fatorial, professor? É esse 2 fatorial. Tá? Esse valor dessa forma. Então, o fatorial ele aparece da seguinte forma. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. O que é 7 fatorial, professor? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Até chegar no 1. Algumas ideias aqui. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Tá? Nós não temos multiplicação por zero, até porque se você multiplicar alguma coisa por zero, você anula ele todo. Então, o fatorial de zero é exatamente 1. Permutação e arranjo. Professor, qual é a diferença entre permutar e arranjar? Ou seja, quando você vai permutar um objeto, quando você está utilizando a permutação, você apenas vai ocupar os objetos sem restrições, tá? Então a permutação, ela não tem restrição. Não aparece nenhuma restrição para você iniciar. E aí vai uma dica aqui para você. Anota aí no cantinho da sua apostila. Toda vez que você for iniciar um problema de contagem, você precisa fazer o seguinte: você precisa começar pela restrição. Então anota aí no seu material aí didático. Sempre comece com a restrição. Sempre comece com a restrição. Bom? Então, permutação de elementos simples é n fatorial e arranjo simples de elementos de m tomados m a m é dessa forma que aparece para a gente. Então, é n fatorial dividido por n menos m. O que significa isso, professor? Significa que você tem uma restrição aqui, ó. Você tem uma restrição. Tá bom? Deixa o professor voltar aqui. Exemplo disso aqui, ó. Você tem permutação de 4. Então, ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, arranjo de 4 tomados 2 a 2. Opa, 4 tomados 2 a 2? Então, é 4 vezes 3. Ok? 4 vezes 3. Pronto. Só isso. Tá vendo? Então, isso aqui você tem uma restrição. Você vai pegar só 2 pessoas. E aqui você não tem restrição. Então, vai ter 24 pessoas aqui e aqui vai ter só 12.
Então, é uma ideia básica, tá? Vamos iniciar aqui, então. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotada. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. O nome de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é. Então vamos aqui contar quantas poltronas tem ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 possibilidades para quantas pessoas? Isso. Eu tenho 9 possibilidades para 7 pessoas. Então vamos lá, ficou bem simples para a gente, né? Então, ó, a primeira pessoa vai ocupar quantas possibilidades? 9. Depois 8, 7, 6, 5, 4 e 3. Se vocês quiser escrever de uma forma mais simplificada, isso, você pode escrever aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E esse 2 fatorial vai cancelar com esse 2 fatorial aqui, ou seja, ficando somente até aqui. Então você pode reescrever em forma de fatorial, 9 fatorial sobre 2 fatorial. Tá bom? Bem simplesinho. Então você tinha, para a primeira opção, aqui são 7 opções, ó. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a primeira pessoa, você tinha 9 poltronas disponíveis. Para a segunda pessoa, agora só tinha 8, porque você ocupou uma. E assim sucessivamente. Considere a palavra martelo quantos anagramas? Anagramas é um fatorial simples, tá certo? Então, martelo tem quantas letras? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 fatorial. O que é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá exatamente 5.040. Quantos anagramas dessa palavra começa por uma vogal? Então, outra pergunta agora. Começar por vogal quer dizer o quê? Ó, temos 1, 2, 3 vogais. Então, é 3 que multiplica quanto, professor? Que multiplica o restante que você pode obter. Que agora é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, para a primeira opção, você tem 3. E para as próximas opções, você tem que distribuir mais 6 palavras. Então, vai ficar 6 fatorial. Tá? Então, a primeira opção tem 3. E para as próximas, você tem 6 fatorial. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. 720 multiplicado por 3, porque a gente está começando com vogal. Isso vai dar exatamente 2.160. Quantos anagramas possui todas as consoantes juntas? Então, agora a gente vai juntar as consoantes. Então, como as consoantes são exatamente 4, né? Então, a gente vai ter o quê? Filas formadas com 4. E aí, nós vamos colocar 4 fatorial é exatamente 24. Ah, elas estão juntas e então elas vão ocupar uma casa. Tá? Então, elas estão juntas, vão ocupar uma casa. 24 possibilidades. E elas, como elas ocupam uma casa, ela não está falando aqui que ela tem que começar a palavra, mas que ela vai representar uma letra, como se fosse uma letra junta. Então você ainda tem mais 3, que é o A, o E e o O, e todas as outras juntas. Ou seja, então agora é como se tivesse uma palavra com 4 letras. Todas as consoantes juntas e as 3 vogais. Então, outro 4 fatorial. Então, vai ficar 4 fatorial, que são as letras das consoantes juntas e trocando entre si, e todas elas juntas, mais outro 4 fatorial. Então, ficou 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial, vai dar 24 vezes 24. Então, vamos lá de novo, relembrando. Todas as consoantes juntas é o M, o R, o T e o L. Formam uma letra. Elas podem trocar entre si, então 24 fatorial para elas. Todas elas juntas com o A, o E e o O, eu tenho então uma palavra nova, agora formada, com 4 possibilidades. Todas elas juntas, o A, o E e o O. Então, outro 4 fatorial. 4 fatorial vezes 4 fatorial é 24 vezes 24, e dá 576. Enem. Um cliente de uma videoteca tem a hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação,
5 de comédia, 3 de drama, e por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, ele alugará um de cada vez, um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Então vamos lá. Ao todo ele tem 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai escolher, né, primeira opção, é 8, ele tem 8 e 5. Escolhendo esse 8 e esse 5, ou seja, que é filme de ação e filme de comédia, ele vai ter o que agora? 7 para os filmes de ação e 4 para o de comédia, certo? Depois 6 para o de ação e 5 de comédia, assim sucessivamente, até se esgotarem os de comédia. Quando se esgotarem os de comédia, ele vai ter 3 filmes de ação e 3 de drama. Depois, 2 filmes de ação e 2 de drama. E depois, um filme de ação e um de drama. Pronto. Então, ele vai ter todas as possibilidades aqui. Colocando tudo isso em ordem, vai ficar 8 vezes 5, 7 vezes 4, 6 vezes 3, 5 vezes 2, 4 vezes 1, 3 vezes 3, 2 vezes 2 e 1 vezes 1. Organizando isso, ou seja, está vendo que é tudo fora de ordem, né? Tudo fora de ordem. A gente vai ter o quê? A gente vai ter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, multiplicado por 5, 4, 3, 2 e 1, multiplicado por 3, 2 e 1. Ou seja, 8 fatorial, que é esse primeiro aqui, 5 fatorial, que é esse segundo, e 3 fatorial, que é esse terceiro. Uma questão relativamente simples, né? Bem tranquila de se fazer. Só a gente tomar a posição de quem vai resolver o problema. É isso que o professor sempre diz para vocês. Questão de número 4. 8 adultos e um bebê irão tirar uma foto de família. Os adultos se sentarão em 8 cadeiras, um adulto por cadeira, que estão dispostas lado a lado, e o bebê sentará no colo de um dos adultos. O número de maneiras distintas de dispor essas 9 pessoas para a foto é... Então, os adultos sentados formam uma fila, de modo que podem ser organizados de 8 fatorial. O bebê pode sentar no colo de qualquer um. Então, 8 vezes 8 fatorial. Pronto, só essa ideia, tá bom? Coloca aí na sua apostila. Ficou bem fácil pra gente, né? Ah, professor, mas aqui ele tinha dito aqui que era 9 pessoas. Claro, ele colocou aqui uma casquinha de banana para você escorregar. Porque o bebê não senta sozinho na cadeira, tá certo? Você tem apenas 8 locais. O bebê vai no colo de alguém. Então, você tem 8 possibilidades vezes 8 fatorial. Vamos para a nossa questão de número 5, o NESP-SP. Uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul. Usando essas peças, são possíveis fazer pilhas diferentes de 3 blocos. Utilizando os blocos que possuem o total de pilhas diferente entre os blocos, incluindo as exemplificadas que a criança pode fazer igual a... Ou seja, quantas possibilidades a gente pode fazer de 3 em 3 blocos? Então, para a primeira formação, vamos utilizar 3 possibilidades para a escolha. Tá? Depois, 2 possibilidades para o terceiro bloco, e assim formaremos 24 filas. Então, para o primeiro, eu tenho 4. Para a segunda possibilidade, eu só tenho 3 agora. Para a terceira possibilidade, eu tenho só 2. Então, ó, eu preciso aqui, ó, formar 3 em 3, ou seja, para essa primeira opção eu tenho 4, para essa eu tenho 3, para essa eu tenho 2. Então, eu tenho 24 possibilidades, certo? Assim que eu escolher o primeiro para montar aqui em cima, então agora o próximo eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades para escolher novamente, tá? Então, eu tenho 3 e vezes 3, ou seja, a parte de baixo. E depois eu tenho de novo 3 vezes 3. Por quê? Porque eu tenho que ter todas as cores, pelo menos todas as cores juntas, certo? Isso pode ser feito de 9 maneiras distintas. Então, ó, eu posso escolher entre os blocos vermelhos antes dos blocos, depois dos blocos vermelhos, cuja cor pode ser escolhida entre 3 disponíveis, amarela, verde e azul. Assim pode ser feito de 9 maneiras. Da mesma forma, há 9 possibilidades para a formação das pilhas a partir dos blocos amarelos. Então, eu começo com amarelo e eu vou terminar também com amarelo,
certo? Começo, termino. A 9 também possibilidade de fazer isso, a partir dos blocos amarelos, fazendo com que o total de pilhas distintas para elas seja o quê? 24 em relação à primeira casa. Depois, considerando que inicia com vermelho ou inicia com amarelo, a gente vai ter também mais 9 e mais 9. Ou seja, você vai ter 3 possibilidades aqui, excluindo uma, né? Vamos excluir uma. 3 vezes 3. E depois 3 vezes 3 também. Então, 24 mais 9 vai dar exatamente 33. 33 com 9 dá 42. 42 possibilidades. Questão de número 6, FGV. Somando todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3 e 4. Ó, são 3 algarismos e não 4, mas aqui ele deu 4 opções para você. Você, com esses 4, vai formar um número de 3 algarismos. Então vamos lá. Para formar um número de 3 algarismos, você faz o seguinte, ó. Primeiro você tem a unidade, depois você tem a dezena, depois você tem a centena, certo? Então, para a primeira localização, tá? Para a primeira localização, você vai ter essas 4 possibilidades aqui, certo? Essas 4 possibilidades aqui. Então você tem exatamente o quê? 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e 6 vezes 4, certo? Para nossa segunda casa, tá? Para nossa segunda casa, você vai ter a mesma possibilidade, só que aqui vai ser multiplicado por 10, porque eu estou falando da dezena. E depois você vai multiplicar por 100, mesma ideia, porque você está falando agora da centena, certo? Então, o número que vai aparecer para você, ó, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 12 com 6, 18, 3 vezes 6, 18, 18 mais 18, 36, e 6 vezes 4, 24. 36 com 24, 60. Então, você vai ter 60 no primeiro, 600 no segundo e 6.000 no terceiro. Então, o total de números de 3 algarismos distintos, ó, 3 algarismos distintos, que você pode fazer com o número 1, 2, 3 ou 4, é exatamente 6.660. Então, só relembrando aqui, o último número, que é o número de formação, você tem 6 possibilidades para colocar ele ali. Como assim, professor? Você pode escolher 3 números quaisquer. Vamos olhar esses 3 aqui, ó. 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Tá? Então, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Então, você pode começar com 1, 2, 3, 1, 3, 2. Você pode começar com 2. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Você pode começar com 3. 3, 1, 2 ou 3, 2, 1. Tá? Então, você tem 6 possibilidades para cada número desse. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Obrigado e até uma próxima aula.